Muito boa tarde, Luís Jesus. O Luís Jesus é o nosso 101º convidado deste pré-running especial e, portanto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Luís foi um atleta, ainda corre, treinador, dirigente associativo e organizador de eventos desportivos. Representou alguns dos maiores clubes portugueses, nomeadamente o Benfica, o Maratona, o Sporting, a Conforlimpa. Foi campeão nacional em todas as distâncias, desde os 1500 metros até à Maratona, prova onde ainda está no top 5 dos portugueses mais rápidos de todos os tempos. Esteve nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e esteve também presente em vários campeonatos da Europa, do mundo, quer em pista, corta-mato e em estrada. Luís, como é que um jovem com 18 anos, que ninguém conhecia, chega à meia maratona de São João das Lampas e faz 1 hora, 6 minutos e 46 segundos, um tempo que, na atualidade, dava para, ou chegava para deixar o vencedor da última meia maratona da Nazaré a 5 minutos. São coisas diferentes, muitas vezes difíceis de comparar, ou talvez até impossíveis de comparar. Nessa altura já vinha com, aos 18, já com 6 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 12, tinha deixado a escola com 12, comecei a trabalhar na construção, comecei a correr com 16 e, melhor, até comecei um bocadinho antes, nas festas, e nunca tinha tido treinador. Tudo isso acontece até aos 19 anos, sem treinador, e São João das Lampas foi mais um dos eventos que eu escolhi fazer na altura. O meu primeiro treinador eu tive com 19 anos, e eu acho que isso acontece por necessidade. Todos nós, dessa década e até anterior, nós gostamos muito. A verdade é que 90% dos resultados eles devem-se à necessidade de fugir do passado, querer um futuro melhor. Muitas das vezes, e muitos atletas têm vergonha de falar neste aspecto, mas a verdade é que deve-se muito a isso. Gente de famílias carenciadas, no meu caso não só carenciada, mas até destruturada, e que o atletismo foi um modo de fuga. Aquelas pessoas refugiadas, que fogem de guerra, mas nós aqui também tivemos muitos que fugiram do interior para as zonas mais urbanas, onde havia maiores possibilidades. E eu usei o atletismo como esse caminho. Foi a minha linha férrea para chegar ao meu destino, foi o atletismo, basicamente. E um dos destinos foram os Jogos Olímpicos, onde esteve em Atlanta, como já dissemos, nos 1500 e nos 5000 metros. Nesta última distância, qualificou-se para a final e depois uma reliante lesão impediu-o de participar. Como é que, depois de um esforço enorme, com certeza, para chegar a esta final, de meses e meses de trabalho, de preparação, como é que se gera esta contrariedade? Um atleta, quando chega a uma altura de ir aos Jogos, já tem que ter um absoluto controle de tudo o que o rodeia. Nós, na altura, tínhamos que ser bastante eficientes naquilo que nos rodeava, porque raramente havia fisioterapeutas para o atleta, raramente havia nutricionistas, psicólogos, então nem falar. Por isso nós tínhamos que fazer um pouco de tudo, desde a prevenção de lesões, e íamos ouvindo os conselhos dos colegas que já tinham passado por estas situações, e como é óbvio, quando chega a uma situação desta, em que estar nos Jogos Olímpicos, a única coisa que se vive é aquele momento, e o momento é aquele momento que nós respiramos e caminhamos e corremos, estamos abstraídos de todo o resto. Quando eu me lesiono, muitas das vezes a lesão do atleta no dia, ela vem-nos acompanhando, pequenas moinhas, e nós já equacionamos todo o cenário. Quando nós vamos para um jogo, qualquer atleta está pronto para qualquer cenário. Nós olhamos aquilo que nos rodeia e mais antigamente do que agora, nós podíamos contar connosco e com o nosso treinador, com o conselho do nosso treinador. O resto era
era confiar nos deuses, como se diz muitas vezes. Era confiar nos deuses. Viu a prova da Fernanda Ribeiro, os 10.000 metros, a final dos 10.000 metros da Fernanda Ribeiro. Como é que viveu esse momento? Eu não só vivi o momento da Fernanda Ribeiro, como vivi todo o tempo que antecedeu a vitória da Fernanda. Os portugueses estiveram em estágio, na zona de gira. Callaway Gardner ficava a 70 km. Deve estar no mesmo sítio, a 70 km de Atlanta, e estivemos num paraíso a treinar, e muitas das vezes a conversa vinha, porque o tema da conversa 24 horas era o atletismo, como é óbvio, e na altura havia rivais chineses que estavam super, e a Fernanda tinha que derrotar a própria Fernanda para ganhar às adversárias. E lá está, ou seja, a Fernanda contou com ela e depois com o treinador para superar todas as adversidades, toda a estratégia de corrida, toda a apreciação do momento, porque muitas das vezes os atletas ouvem os treinadores na antevisão daquilo que poderá ser a corrida, mas a verdade é que durante a corrida o treinador não está lá dentro, a voz não chega lá, por mais que eles gritassem da bancada, não se ouvia lá dentro. São milhares de pessoas a gritar. E por isso é precisamente aquilo que eu dizia, é o facto do atleta já estar super preparado em todos os índices que o rodeiam, em todos os skills e ferramentas, estavam ali quase tudo ao pormenor, para não dizer que o diamante de Fernanda já estava super lapidado por ela e pelo seu treinador, e por outras pessoas que a podem ter acompanhado. A verdade é que a Fernanda, ela já estava super motivada antes, havia sim a noção e o medo, o receio, se calhar ali a responsabilidade e a consideração pelas adversárias, que a deixava um bocado apreensiva e ansiosa por aquilo que pudesse acontecer do outro lado. Não é? Nós olhamos ao nosso lado, mas não sabemos como é que está o outro lado. Claro. Porque aqui o nosso problema é, nós confiamos naquilo que somos capazes, porque os índices de treino, os resultados vão-nos dando essa autoconfiança, mas depois no dia nós temos adversário. Claro. Não é um salto em comprimento, não é um triplo salto, não é um salto vertical. O problema ali é que na própria corrida os outros adversários influenciam diretamente tudo aquilo que é a nossa capacidade. E por isso acho que era o único receio da Fernanda, era se acontecesse alguma coisa normal com ela própria, de não conseguir acompanhar a atleta chinesa. Pronto, e o resultado foi fantástico. Claro. As últimas voltas foram... Diz a Wikipédia que tem todos os títulos de campeão nacional, desde os 1500 metros até à maratona, e estamos a falar da pista, obstáculos, estrada. Esta polivalência foi a sua maior marca no atletismo? Desportivamente, sim. Desportivamente, sim. Houve uma altura, houve uma etapa, os 1500, os 3000 metros, obstáculos, eles aparecem pela mesma razão do que eu comecei a correr, pela sobrevivência, pelo inconformismo. Quando eu cheguei ao atletismo, os 1500 estavam cheios de 3 atletas para ir aos Jogos e aos Campeonatos do Mundo e aos Campeonatos da Europa. Os 5000 cheios, os 10.000 cheios, e eu não tinha qualidade nem estatuto para superar esses que lá estavam. E estamos a falar dos Castro, do Recaldo, dessa gente toda, do Pinto, do Canário, estamos a falar do João Campos, do Mário Silva, estamos a falar dos melhores do mundo. E eles existiam, era uma realidade. E por isso, eu decidi tentar os Jogos Olímpicos de Atlanta ainda, em 92, e a minha única possibilidade era os obstáculos. E eu decidi isso a um mês do jogo. Não tenho outra solução, tenho que ir para os obstáculos. E a verdade é que fiquei a um segundo dos mínimos olímpicos para os obstáculos, nos 3000 metros, e numa prova feita sozinha. Por isso, quando eu me preparei para algumas provas, era porque era a única possibilidade de eu tentar entrar na equipa a nível internacional. Tive sorte, tive a felicidade comigo,
muita resiliência, muita insistência também e muito trabalho, porque eu fiz esses campeonatos nacionais são consequência do trabalho para os objetivos internacionais. Eu não treinava para ser campeão nacional. Eu sempre tentei treinar com o objetivo mais alto, que é ter acesso aos lugares que os melhores tinham. E os melhores eram os campeonatos da Europa, o mundo de jogos. Por isso, ser campeão nacional era uma consequência. E por isso, eu fui campeão nacional porque também consegui fazer mínimos internacionais a essas disciplinas. Em outubro de 2023, o Samuel Barata bateu um recorde do Luís muito antigo, que tinha 25 anos, em Valença. O que é que sentiu nesse dia? Senti, fiquei triste porque alguém bateu o meu recorde. Acho que toda a gente tem um recorde de 5 anos. Mas foram 25 anos. Mas foram 25 anos. O problema é que se o recorde demorar pouco tempo, a gente sente uma felicidade momentânea e depois cai na realidade, porque o natural é o recorde. Ele existe porque alguém tem que o bater, não é? Ele existe porque... A verdade é que passado não sei quantos anos nós habituamos-nos. É como termos outra coisa qualquer anexo, pendente a nós vamos nos habituando. E realmente fiquei triste por ter perdido o recorde, mas ao mesmo tempo demonstra um pouco a realidade lenta da evolução do nosso atleta. Mas eu quando assisti ao recorde do Samuel Barata, acho que todos nós devemos estar orgulhosos por ele ter feito aquela marca extraordinária. Mas temos que efetivamente tirar as ilações. Quando nós olhamos que é um recorde de estrada, onde os portugueses são famosos e sempre foram famosos mundialmente, porque a prova mais disputada em Portugal é a meia maratona. É a prova mais disputada em Portugal, que mais participantes tem em Portugal. Por isso, quando nós olhamos que esta distância, sendo a mais disputada, é demorar 26 anos a ser batido um recorde, alguma coisa está errada. Parabéns para o Samuel e para quem com ele produziu este resultado. É claro que temos que lhe dar todos os parabéns, mas temos de tirar relações disto. Claro. Eu fiquei contente pelo Samuel, mas por outro lado também podemos aqui olhar e verificar que as marcas do passado, feitas no passado, 26 anos, são incomparáveis na sua generalidade ou totalidade com o atual. Mas olharmos a quanto estava o recorde do mundo na altura em que eu bati o recorde nacional e olhar agora, há uma diferença muito significativa. Há uma diferença significativa passado 26 anos. Claro. Continua no top 5 dos portugueses mais rápidos na maratona, atrás do António Pinto, do Carlos Lopes, do Domingos Castro e do Manuel Matias. E também de Samuel Barata. E agora de Samuel Barata também. Foi obtido na 30ª Maratona de Paris. Saiu de lá muito contente, com uma marca absolutamente fabulosa, ou com uma certa tristeza por ter feito o 4º lugar a 3 segundos do terceiro classificado? Eu saio sempre das provas, ou melhor, basicamente, de todas as provas eu saio quase sempre satisfeito, porque quase sempre consegui os meus objetivos, porque durante muitos anos eu sempre corri com o objetivo de superar aquilo que eu já tinha feito anteriormente, nem que fosse por um segundo. E por isso, quando eu fiz as 2:8:55, eu fiquei maravilhosamente satisfeito. O problema é que nós somos uns seres humanos gananciosos. Somos insatisfeitos por natureza. Nós queremos, se nós alcançamos o primeiro, queríamos ter ficado antes do primeiro. E isso está-nos no sangue. E eu acho que todos os atletas têm que ter este espírito. E se nós cultivássemos este espírito desde cedo nos jovens, realmente eles não se acomodavam com as coisas e queriam sempre mais e melhor. E por isso eu nesse dia, apesar de estar super satisfeito com o resultado, queria ter claro.
ficado em terceiro, em segundo ou em primeiro. Só que, na verdade, eles tiveram mais pernas do que eu e estavam melhores do que eu. Há uma coisa que é importante. Nunca ninguém ocupou o espaço de outro atleta. O atletismo tem esta vertente. Nós, para sermos os melhores do mundo, não precisamos ganhar a ninguém. Basta fazermos os nossos próprios resultados. E andamos muitas vezes a implicar uns com os outros sem necessidade. O atletismo é das poucas modalidades que nós não precisamos ganhar a ninguém para ser dos melhores do mundo. Basta fazermos o nosso. Claro. Já falou há pouco dos resultados a propósito dos 25 anos que durou a sua marca da meia maratona, e já falou do atual momento do meio fundo em Portugal, do meio fundo e do fundo em Portugal. O que é que tem acontecido? Dificuldade em detectar talentos, métodos de treino, falta de apoio das entidades públicas, de empresas privadas. Como é que nós podemos explicar efetivamente esta falta de resultados quando comparamos com uma geração de ouro do atletismo em Portugal? Olha, se nós repararmos os atletas do passado, os atletas não eram de Lisboa, os atletas eram todos, ou quase todos, da zona norte, zona centro, do interior, não da parte litoral mais desenvolvida, mais da parte interior, Tábua, Albufeira, também o Algarve tinha, Beja, o Fernando Medo, o Carlos Lopes de Vilmoinhos. Ou seja, os atletas vinham de zonas humildes. De vez em quando tínhamos exceções, como é óbvio. E estamos a falar do meio fundo e fundo, não querendo ferir suscetibilidades às outras disciplinas também, não é, como é óbvio. Porque eles não tinham condições estruturantes enquanto que o meio fundo era seguir o exemplo do Carlos Lopes e a motivação dele e corrermos e andarmos para a frente. O que eu acho é que nessa altura, motivacionados pelo resultado do Lopes e também da Rosa, depois a Aurora Cunha também campeã do mundo externo, nós seguíamos um sonho. Se eles conseguiram, nós também temos o nosso lugar. Vamos trabalhar tanto quanto ele. E isso fazia de nós, como é que eu ia dizer, quase com os robôs. Era copiar e tentar sobreviver com cargas de treinos, muitas das vezes, e eu dizia muitas vezes, se calhar às escuras, porque o treinador e o atleta estavam sempre em inovação constante para tentar encontrar um modelo de treino certo, porque era tentar copiar um pouco a escola professor Mário Muniz Pereira, depois junto com o professor Francisco Costa, de uma parte da técnica, depois apareceu a Sameira Araújo, com o Pila Ferreira, Lara Ramos lá embaixo no Algarve, o Alfredo Barbosa, quer dizer, uma série de treinadores, não descurando aqui também a Rosa, os treinos da Rosa com o Pedrosa, mas eram muito poucos conhecidos, ou quase nada divulgados e partilhados. O sucesso, a causa do sucesso, era muito pouco partilhado com a comunidade, por isso fugíamos muito ali para a zona mais do Fonseca Costa e do professor Ministro. O que acontece é que, tal como eu disse no início desta entrevista, foi um pouco a sobrevivência. Ou seja, nós tínhamos aquilo, estávamos focados naquele ponto. Hoje, em comparação de hoje, não termos sucesso, deve-se também à evolução do mundo, do planeta, das novidades que hoje temos. Hoje não conseguimos estar à mesa sem pegar no telemóvel. Hoje o que é notícia? Ontem foi o Campeonato Nacional de Corta-Mato em Guimarães. Amanhã isto já não vai ser notícia. Amanhã vai ser notícia uma fofoca qualquer, um resultado qualquer internacional. E a informação, nós não a vivemos. Se não a vivemos, ela não se torna importante. E por isso, antigamente uma notícia saída no jornal de um resultado meu motivava-me até à próxima prova, porque ela saía no jornal, as pessoas liam os jornais, as pessoas comentavam durante a semana toda. Hoje não. Hoje metade das pessoas já não comentam aquilo que aconteceu ontem. Isto tem tudo influência. Isto hoje tem tudo muita influência. O mundo está a circular cada vez mais rápido, que hoje é para nós conseguirmos captar talentos, focar os meninos
e temos grandes valores. Então, ontem no Mato Guimarães, eu tive muito a apreciar as partes jovens e realmente foi um prazer ver aquela malta nova, aqueles treinadores. E depois tem outra coisa, nós antigamente treinávamos em grupo, havia muita gente que morria e não tinha conhecimento disso. Morria no treino e depois, mas não tinha conhecimento disso, ou seja, andava lá e já não dava nada. E os treinadores, e porque nós tínhamos grupos, e os grupos é sobrevivência também, uns ajudam-se aos outros, e havia treinos fenomenais em que fazia a superação vir ao de cima. Hoje os treinadores têm que ser diferentes, têm que usar novas metodologias, porque há treinadores com apenas um atleta e variedíssimos treinadores com apenas um atleta, o método de treino, a parte emocional, o enquadramento médico, biomecânico, ou seja, os mecanismos da recuperação, tudo isto tem que ser trabalhado de forma diferente, que nós tínhamos connosco uma máxima que era o apoio do grupo inteiro. Eles hoje têm que usar de muita ciência para conseguir alcançar os mesmos objetivos. E não é fácil para eles, por isso é que eu digo sempre, não é comparável. Claro. Como sabe, os runners enchem e esgotam muitas provas. Nós temos já algumas São Silvestres praticamente disputadas. Este enorme movimento de corrida é positivo para os atletas, para aqueles atletas que vão na frente e que querem ganhar e que querem chegar aos campeonatos nacionais? Ou as organizações começam a estar muito mais centradas nestes corredores, nestes novos corredores, do que propriamente nos atletas profissionais ou semi-profissionais? Olha, eu vou lhe contar aqui algo que eu já falei com o Domingos e já falei com a nova estrutura da Federação. Ou melhor, já tinha falado com a estrutura anterior da Federação, mas a anterior estrutura só tinha uma boca, parece que não tinha ouvido. E por isso só queria usar a sua própria fórmula. Repare, o aumento dos runners pouco veio trazer ao atletismo. E ele tem que trazer mais ao atletismo. Os runners têm que dar mais ao atletismo. Porque realmente eles também estão a satisfazer com a modalidade. Faz parte da paixão deles, faz parte do dia-a-dia deles e tem que haver também um contributo deles para a própria modalidade. Eu digo isto porquê? Porque, repare, quando eu comecei a correr, as provas tinham 200, 300 atletas e elas davam como premiação aos atletas um ordenado. E os atletas, muitos deles podiam abdicar das suas profissões, trabalhando em prol da modalidade e juntando a paixão, a competência com a sobrevivência. Eu fui um deles, eu era empregado camarário da Câmara Municipal de Tábua, entrei aos 16 anos e saí aos 18, porque eu achei que tinha capacidade para ser um bom atleta e investir na minha carreira. Mas, para além do apoio que o clube me dava, eu nas corridas de estrada, a fazer o papel de runner, eu conseguia de alguma forma dar-me sustentabilidade e passar também a dar sustentabilidade à minha família. Hoje em dia isso não acontece. Uma prova que anteriormente conseguia dar sustentabilidade aos melhores atletas e a prova que tinha 200, 300 atletas, hoje ela tem 20, 30 mil atletas. E a verdade é que não dá sustentabilidade a ninguém. Dá aqueles atletas de nível mundial que vêm receber um cachê. Mas o melhor português ganha aqui 500 euros numa prova de 20 mil atletas. Claro. E nós temos que olhar para isto nesta condição. A Federação Portuguesa de Atletismo tem que criar um dividendo destas provas para que possa apoiar efetivamente quem se dedica à modalidade e quem pode representá-la. Porque enquanto nós não ajudarmos os jovens estudantes a dar-lhes algo concreto que eles possam olhar para a modalidade como uma carreira desportiva, não vamos a lado nenhum. Quem é o pai que deixa um miúdo de 18 anos optar pelo desporto, só pelo desporto? Em vez da faculdade ser feita em 3 anos, possa ser feita em 5 ou em 6 para continuar a ser atleta e representar a seleção nacional. Quem é que faz este investimento? É o pai? Claro que não. Nós é que precisamos do atleta. A Federação Portuguesa de Atletismo e o país precisa deste atleta. Então nós temos a obrigação de dar condições. Neste momento, com o Estado a não
apoiar, porque também não pode apoiar, se calhar, muito mais do que aquilo que tem a apoiar. Temos que ir realmente aos runners, à malta que pratica atletismo, e pedir-lhes ajuda numa contribuição de 5 euros por ano para todos os runners, e arranjar uma fórmula que eles possam contribuir para realmente nós voltarmos a ter bandeiras como a Patrícia Mamona no triplo salto, o Pichardo no triplo salto, o Obiquel na velocidade, o Carlos Lopes na maratona. Nós, para criarmos estes valores, temos que investir. E nos últimos anos, aquilo que a minha federação fez, e há uma crítica no meu sentido, que ela tem que ser olhada com valorização, foi gastar efetivamente apenas o dinheiro que o IPDJ dá. E isso não é solução, nós temos que ir mais longe, porque o dinheiro que o IPDJ dá funciona basicamente para manter a estrutura ativa, e nós temos que ter outra forma de financiamento paralela para poder, aí sim, ajudar efetivamente os nossos atletas, porque o Estado dificilmente terá essa capacidade ou demonstrará ter essa capacidade. A ligação do Luís Jesus ao atletismo não se extinguiu com o final da carreira. Em 2000 fundou a Associação Atlética Pego Longo, onde também foi treinador. Fundou uma empresa de eventos desportivos, a Jesus Eventos. Foi presidente da ANAV, da Associação Nacional de Atletismo Veterano. É presidente atualmente da Associação de Atletismo de Lisboa. Concluiu a licenciatura em Educação Física. Fica-se com a ideia que preparou bem o final da carreira. Isto é assim comum ou a maior parte dos atletas precisavam de algum apoio para fazer esta transição para uma vida diferente, uma vida sem o atletismo profissional? Sabe que a melhor coisa que eu posso dar ao meu filho é o exemplo daquilo que eu fui e daquilo que eu estou a ser neste momento, porque nós não queremos que as gerações terminem. Então repare, eu nasci numa família desestruturada e deixei de estudar aos 12 anos. Eu queria estudar, mas também queria fugir do que estava para ter um futuro melhor. Então tive que correr e tive que praticar desporto e ganhar sustentabilidade. Eu, quando deixei de competir, o Estado não me apoiou sequer. E como disse bem, eu participei em todas as provas que havia para participar. Tive 15 anos na alta competição. O Estado ajudou-me de zero. Está bem? E eu continuo a dizer que eu corria muito por mim, pela minha sobrevivência e também para preservar aqui um pouco no futuro o meu modo de vida. Mas repare, quando nós terminamos uma carreira aos 38, 40 anos, encontramos-nos sozinhos. Porquê? Porque durante o período de alta competição não aprendemos profissão nenhuma, não aprendemos nada. Encontramos-nos num vazio legal em termos de apoio, não temos, não existe nenhum mecanismo onde nós podemos recorrer. E quando nós batemos à porta de um IPDJ, de uma federação, e existe uma mão cheia de nada, o atleta encontra-se nesse momento nessa posição, e é por isso que eu digo que nós temos que ajudar os jovens. Repare, eu voltei a estudar com 43 anos. Eu tenho a felicidade de poder dizer que não sou de direita nem de esquerda. E porquê? Eu tirei o meu 9º ano na CGTP, ligada, afeta ao Partido Comunista, de esquerda. Depois tirei o 12º ano nas Novas Oportunidades. E a seguir inconformei-me com isto, porque a ferramenta era muito curta. Basicamente isso foi a nível de conhecimento de capacidade, e pensei que eu teria que estar mais valorizado para falar, como hoje estou a falar com o sou vereador, e para as pessoas que nos estão a ouvir, como é óbvio, porque eu tenho a certeza que esta entrevista vai servir para muitos, como tem acontecido com outras entrevistas, de vez em quando eu dou que se torna algo polémico, mas eu tenho este atento, tanto como fui como atleta também, sou um pouco assim conformado, e repare, eu voltei a estudar e inscrevi-me na faculdade aos 43, eu tirei licenciatura em Educação Física e Gestão do Desporto, depois fui para um mestrado para a Universidade de Évora, tirei uma pós-graduação em preparador físico de futebol, com especialidade em futebol, treino avançado de futebol. Hoje estou a tirar uma pós-graduação de Direito Desportivo, tirei o curso de treinador de atletismo, tirei um pré-curso de massagem de atleta. Ou seja, acho que num mundo apaixonado do atletismo,
se nós não temos um vasto conhecimento de matéria, de alguma forma ficamos limitados na apreciação dos outros. E eu gosto de ser valorizado por aquilo que eu sou. Gostei de ser valorizado enquanto atleta e agora sinto vaidade em querer aprender mais para poder também tentar comunicar, tentar passar a mensagem de que, na verdade, o atletismo precisa de uma estrutura, e eu espero que agora, e reparamos na nossa estrutura federativa, com o Domingos, com a Sara, com o Joaquim Santos, com o Sérgio, com o Rui Ferreira, gente, o Joaquim Santos, ex-presidente de Câmara, a Sara e o Rui, 2 vereadores do desporto, ou seja, gente que está no meio, o Domingos Castro com uma capacidade imensa de abrir portas, inclusive em Lousada, com quem já esteve reunido. Ou seja, isto são passos proativos. E eu tenho que ser assim também na vida. Que exemplo eu posso dar para as pessoas que gostam de mim se eu ficar sentado no sofá só a opinar sobre as coisas que deveriam ser e na verdade eu não tenho... Não, eu tenho que ter essa... O Domingos, a Sara e o Rui Ferreira já foram também nossos convidados. Última questão. Atleta, treinador, dirigente associativo, presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, organizador de provas desportivas. O que é que ainda lhe falta fazer, Luís Jesus, no atletismo em Portugal? Olha, eu acho que me falta fazer aquilo que eu mais gosto, que é voltar a dar treino. Eu fui treinador no clube que fundei, na Associação Atlética do Pego Longo. Os meus atletas foram 4 anos consecutivos campeões nacionais. Tive miúdos que bateram recordes nacionais. Tive outros que foram olímpicos da juventude, aos Jogos Olímpicos da Juventude, ao Mundial de Júniores. Foram campeões foram campeões nacionais de várias disciplinas durante vários anos. E é um gosto imenso dar treino. Eu digo dar treino porquê? Porque é uma forma descomprometida de nós podermos ajudar tudo. É uma forma onde eu olho para o futuro e, neste momento, apoio o Domingos a 100%. Eu tenho 56 anos, feito há 3 dias. Eu sou um bocado coerente na escolha e na definição do meu pensamento. Eu espero que o Domingos fique 12 anos. Primeiro, porque 4 anos é pouco, 8 anos a consolidação do trabalho e 12 anos porque os últimos 4 anos é de reconhecimento e de manutenção. Ou seja, no passeio da fama daquilo que ele fez. Eu estou confiante que ele vai ficar 12 anos. Por isso, federação não é o meu objetivo. Já foi no passado. Se o Domingos não concorresse, provavelmente eu seria um candidato nestas eleições, mas com a chegada do Domingos, eu acho que o Domingos tem essa capacidade, reúne um grupo de pessoas à sua volta. Se subirmos um pouco, podíamos olhar a um secretário de Estado do Desporto. Mas não me vejo neste momento politicamente a abraçar um projeto, não me vejo se calhar com condições políticas para ser visto dessa forma e se calhar ainda não tenho as competências para tal. Mais acima disso é só passeio da fama, não sou a minha praia. Eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de estar no terreno e de ajudar. Luís, muito obrigado por este testemunho e também muito obrigado por tudo aquilo que deu ao atletismo em Portugal e por todas as alegrias que nos fez passar. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram e desejar-vos também boa sorte para estes programas, e porque estes programas efetivamente são algo de transmissão de mensagem, porque são várias dezenas, já ultrapassou a centena de pessoas que vieram prestar o seu testemunho. É óbvio que uns mais técnicos que outros, uns com mais conhecimento que outros. A verdade é que se um dia alguém se dedicar a ouvir todas estas entrevistas, vai certamente chegar a uma opinião consensual. O atletismo do passado precisa de voltar ao presente. Esta é que é. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito boa tarde.